Ontem uma pessoa foi atropelada no primeiro dia de funcionamento da trincheira inaugurada pela Prefeitura na Avenida João Durval. Aparentemente um caso sem maior gravidade, foi filmado por pessoas que estavam ali naquele momento. Agora, mais do que o risco de batidas de carro, que foi apontado em função de serem 3 faixas e uma trocando de posição ao longo do dia, existe o risco de atropelamento. Ali era uma área em que as pessoas normalmente atravessavam de um lado para o outro, passando para o outro bairro, mas não dá mais para fazer isso. É uma opção da obra que foi feita. Agora a SMT tem que colocar agentes ali, orientando as pessoas e mostrando que não é mais possível atravessar ali. Ou o carro está saindo do túnel para subir o viaduto em velocidade, ou está descendo em alta velocidade para entrar também no túnel. É impraticável a travessia naquele ponto. Quem está ali tem que andar ou até a Presidente Dutra ou até a Getúlio Vargas. O problema é como a SMT vai fazer isso, né? Porque a gente não vê a SMT atuando na educação do trânsito. A gente vê eles procurando sombra e um par para conversar. Mas e o BRT? Agora que foram feitas essas 2 etapas mais caras, mais demoradas, mais complexas, quando é que vai ter BRT na cidade? Conversei com o secretário de Planejamento, Carlos Brito, que desde o começo desse processo está à frente e conhece bem cada etapa. Tem que terminar o túnel line e terminar as estações e os terminais. Os 2 grandes terminais, os 3, aliás, da Pampalona, da Ayrton Senna e da Norte Cerqueira. Conclusa essa etapa, você parte para a parte de construção civil, você parte para a parte de equipamentos. A que equipamentos você se refere? É o central de controle operacional, porque você vai ter que ter um lugar específico onde você possa controlar toda a atividade do sistema do BRT, onde você possa estabelecer os ônibus, onde eles estão passando, todo esse equipamento através de fibra ótica, as porteiras, as entradas dos terminais, todos eles eletronicamente terão que ser comandados. É esse equipamento que vai finalmente sincronizar as sinaleiras? Tem que sincronizar as sinaleiras, exatamente, o sentimento é esse. E nós estamos março, eu acredito, os terminais, vamos mais 4 meses mais ou menos. Se você está em março, você vai lá para julho, mais ou menos julho ou agosto, o sistema está apto para ser inaugurado, a parte construtiva e de equipamentos. De qualquer maneira, independente desses atrasos no cronograma, desse fim de ano não passa. Olha, tem uma expectativa em termos de construção civil, não, porque não temos 2 terminais, mais essas estações, eles não são obra muito complicada. O terminal da Pampalona já botou a cobertura agora, né? Ele andou parado, nós tivemos que licitar a cobertura, foi licitado e já está praticamente as coberturas prontas. Vamos fazer a cobertura, vai fazer os fechamentos e vai esperar a licitação dos equipamentos que estão acontecendo para ele ser liberado antes até do sistema como um todo. É comum o líder do governo na Câmara, o vereador Lulinha, subir lá na tribuna e dizer: o BRT está atrasado por causa daqueles protestos que ocorreram. Mentira, aquele acampamento que teve ali na Avenida Maria Quitéria atrasou a obra em algum tempo, ações judiciais também emperraram o andamento do processo, mas depois de um determinado tempo ficou tudo livre. Por exemplo, teve um dia de protesto em relação à trincheira da Avenida João Durval, acabou o movimento e as obras andam mesmo num ritmo muito lento. Eu tenho aqui o cronograma oficial do BRT, sem datas, mas com prazo de duração da obra. Estava previsto para durar 20 meses. Ora, só essa trincheira ali da Avenida João Durval durou mais do que isso. Ela começou em maio de 2016. A da Maria Quitéria ainda não estava pronta quando os trabalhos começaram na João Durval. Ou seja, daqui a 2 meses iriam completar 2 anos nessa trincheira. Pelo cronograma inicial, a construção das 2 trincheiras era coisa para 11 meses. Iriam do 4º ao 15º mês de obra. E ainda tem todo esse montão de coisa para fazer que você ouviu aí na entrevista do secretário Carlos Brito. Não é à toa que, quando eu perguntei a ele, esse ano vai ter BRT até o final do ano, ele hesitou um pouco, porque depende ainda de acertos com as próprias empresas que vão operar o sistema, que precisam comprar os ônibus maiores articulados para andar nas faixas exclusivas da João Durval
e da Avenida Getúlio Vargas. Esses ônibus não vão andar, lembrando, nem na trincheira da Maria Quitéria, nem na da João Durval. O governador Rui Costa fez um protesto vigoroso contra a decisão da Petrobras de fechar as fábricas de fertilizantes, a da Bahia e a de Sergipe. Ele considera que é uma ação política, que o governo federal quer prejudicar o Nordeste e que vai gerar muito desemprego. Quero solicitar publicamente à minha bancada federal, os deputados da Bahia, que levantem a voz, que protestem na Câmara dos Deputados. Não podemos aceitar em hipótese nenhuma o que eles estão fazendo, desmontando a indústria brasileira, desmontando o Brasil e aumentando o desemprego. Portanto, fica meu repúdio, minha indignação como baiano, como cidadão, como governador. E vou conversar com o governador de Sergipe, com a nossa bancada, para buscar reagir a essa medida inconsequente, uma medida que não pensa no Brasil, não pensa no desenvolvimento nacional. E, infelizmente, eles estão desmontando o que o Brasil tem. Vou repetir, estão desmontando a Petrobras, agora fechando fábricas de fertilizantes, desmontado a indústria naval, desmontado a indústria de construção civil. Para onde essa gente quer levar nosso Brasil? Estamos falando de 2.000 famílias que perdem seus empregos a partir dessa atitude inconsequente, irresponsável do governo federal. Mas veja bem, a lógica da Petrobras é muito parecida com a lógica que Rui Costa está utilizando para fechar a cesta do povo, para vender, passar adiante a cesta do povo. Dá prejuízo. É claro que, no caso da cesta do povo, é um supermercado de propriedade do governo do estado, isso não existe em lugar nenhum. Mas a Petrobras também não é obrigada a ficar carregando uma fábrica de prejuízos, aliás, duas. A da Bahia deu prejuízo de 200 milhões em 2017 e a de Sergipe de 600 milhões em 2017. Só essa aí de Sergipe cobriria o prejuízo anunciado pela Petrobras no balanço de 2017, que foi de pouco mais de 400 milhões. Se a Petrobras já tivesse se livrado dessas duas fábricas no ano anterior, já não teria dado prejuízo. A Petrobras não é privatizada, talvez fosse melhor que fosse privatizada, desde que de uma forma adequada, para que não houvesse prejuízo também para o povo brasileiro, mas se não é privatizada, ela tem que ser gerida com competência e tem que dar lucro. Ela não é uma fábrica sem fundo de dinheiro, como o PT fez parecer que era quando estava controlando a empresa. E não vamos nos esquecer que também o prejuízo de 2017 da Petrobras se deve ao recurso que a empresa foi obrigada a destinar para o pagamento do acordo bilionário feito nos Estados Unidos, onde ela foi processada por acionistas que entraram na justiça se queixando dos prejuízos causados pela corrupção. Corrupção provocada durante a administração do PT. O presidente da Câmara de Feira de Santana, Zé Carneiro, se sentiu aliviado ontem. É que não passou uma emenda malandra de autoria do vice-presidente que dizia que, em caso de morte do presidente, o vice-presidente assume, não precisa fazer uma nova eleição. Assume e fica no mandato até o final. Zé Carneiro acha que talvez estivesse correndo risco de vida se essa emenda passasse. Eu confesso que é tão perigoso isso, porque o presidente, se tiver um vice que tenha tanto amor ao cargo, pode executar o presidente e ele assumir. Isso é um perigo. Pelo visto, está perigoso ser vereador em Feira de Santana também, não é só no Rio de Janeiro, não. O vereador Tom está metendo medo nos colegas. Bom, por hoje eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua audiência e voltaremos amanhã. Um abraço para você, até lá.